Hoje no Povo Quer Saber, nós vamos responder a dúvida daquelas pessoas que viram que foi sancionada a nova lei que proíbe o uso do celular pelos alunos, na sala de aula, nas escolas. Vamos entender o que diz essa regra, o que diz essa norma, que aliás tem uma lei estadual e uma lei federal disciplinando essa utilização. Aqui no estúdio eu estou recebendo o secretário estadual de Educação, que vai falar com a gente a respeito deste e outros assuntos. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, e a todos que assistem à TV Cidade Verde, é sempre um prazer. Bom, vamos tirar a dúvida dos nossos, as pessoas que estão acompanhando a gente, nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem. Essa nova norma passa a valer no estado do Piauí a partir de quando, secretário? A partir do início do ano letivo de 2025, que ele acaba sendo diferente, né, na rede privada, redes municipais, rede estadual, rede federal. No caso das escolas da rede estadual SEDUC, o ano letivo se inicia em 3 de fevereiro. E aí passa, portanto, a começar a execução, a implementação desta lei na prática. É uma lei que proíbe os estudantes de usarem os celulares durante todo o período escolar, enquanto estiverem na escola, seja sala de aula, seja em recreios, intervalos, em atividades extracurriculares, salvo para atividades pedagógicas, educacionais, com a autorização e orientação do professor, da professora. Também para o caso dos alunos com deficiência que precisam de um apoio tecnológico, portanto, por questão de acessibilidade. E a outra exceção é quando o aluno precisa se comunicar com o seu pai, com o seu responsável, com o seu familiar. Aí ele vai relatar a situação para a gestão da escola vai avaliar, ponderar, autorizar, e aí ele pode entrar em contato com esse pai, mãe, responsável, seja pelo seu celular próprio, seja pelos canais de comunicação e dispositivos da própria escola. Os telespectadores, você que está assistindo a gente, você pode mandar mensagem pelo 999-10-0066, o número do nosso WhatsApp, para essa ou outras dúvidas em relação ao uso dos celulares nas escolas. Mas as 5 principais dúvidas a gente vai colocar para você agora, na tela do Jornal do Piauí. A dúvida número 1. Posso ir para a escola com o celular na mochila e desligado? É a pergunta dos telespectadores. Sim, pode ir com o celular na mochila. E aí a escola, ela vai ter autonomia, Joelson, de definir como ela vai fazer o recolhimento desse celular e a guarda, o armazenamento. Tá? No caso das escolas da rede estadual, nós estamos construindo um normativo. E a tendência é que a gente coloque nesse normativo que a gente vai fazer o recolhimento nas nossas escolas no início das aulas, em um espaço específico da escola, em um armário, e entregar para o estudante ao final das aulas ou em caso de necessidade pedagógica, essas exceções que eu acabei de trazer, de citar. Mas as escolas privadas, as escolas das redes municipais, poderão estabelecer a forma como elas vão fazer o recolhimento, a guarda, o monitoramento, a penalidade, a penalização do estudante. Se vão recolher no início da aula e deixar num espaço específico da escola, ou se vão deixar o aluno continuar, permanecer com o celular na mochila e o professor monitorando ali se o aluno vai pegar ou não, se vai usar ou não, enfim. A escola tem autonomia segundo o que consta em um artigo expresso desta lei sancionada pelo governador Rafael Fonteles, que é de autoria dos deputados Henrique Pires e Marden Menezes, com sugestões da SEDUC. Muito bem. Dúvida número 2, na tela do Jornal do Piauí, para você que está acompanhando a gente. Se eu desligar o celular, posso ficar com ele? Essa é uma decisão que vai caber à escola, então? Exatamente, foi o que eu acabei de falar, né? A escola ela vai definir a forma de guarda, armazenamento, recolhimento e monitoramento, fiscalização do aluno em relação à guarda e ao uso do celular. Dúvida número 3, na tela do Jornal do Piauí, as 5 principais dúvidas das pessoas. Relógios inteligentes podem ser usados pelos alunos? Os smartwatches, né? Eles também sofrem algum tipo de proibição? Sim, a proibição ela alcança o uso de celulares, tablets, relógios inteligentes e outros dispositivos eletrônicos. Outra dúvida, dúvida número 4, na tela do Jornal do Piauí. Na hora do intervalo, é permitido pegar no celular? Você também já respondeu essa pergunta. Já respondi. Não, a lei, tanto a lei estadual como a lei federal, que foi sancionada ontem pelo presidente Lula, elas proíbem o uso do celular e esses outros dispositivos durante todo o período que o aluno permanecer na escola, sala de aula, outros ambientes, recreios e intervalos, atividades extracurriculares. Dúvida número 5, na tela do Jornal do Piauí.
As redes sociais podem ser usadas como auxílio pedagógico em que situação? Então vamos lá. Uma inovação da lei do Piauí em relação a leis de outros estados, municípios e a lei federal. Há na nossa lei, isso é sugestão da SEDUC, um dispositivo expresso que proíbe os estudantes a usarem redes sociais e aplicativos de mensagens, tanto nos seus celulares como nos dispositivos, equipamentos da escola, computadores, tablets da escola. Então, nós vamos bloquear o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens, salvo para fins pedagógicos ou necessidade de apoio a alunos com deficiência ou necessidade de comunicação com o pai responsável familiar sob o crivo, a análise e a autorização do gestor da escola. Você vai mandando mensagens para 999-10-0066, número do nosso WhatsApp, para a sua participação. Secretário, quando a lei foi criada, qual era o objetivo central, o propósito? Que tipo de problema se observava nas escolas e que pode ser resolvido com essa restrição? O objetivo é muito claro, Joelson, é de fortalecer o foco, a atenção, a concentração do aluno na aula, nas atividades escolares, educacionais, e assim melhorarmos o rendimento, o desempenho dos estudantes. E também fortalecermos a parte da convivência social, socialização, habilidades socioemocionais dos nossos alunos e alunas. Essa gestão do governador Rafael Fonteles, todo mundo sabe, o povo do Piauí já conhece, ela prioriza o uso da tecnologia, a transformação digital em todas as áreas. Isso não é diferente na educação, né? A gente tem usado muitos equipamentos tecnológicos para melhorar o nosso ensino-aprendizagem, aumentado o número de laboratórios de informática, de inovação, implementamos curso de programação, programação de jogos, marketing digital, ensino de inteligência artificial, uma inovação mundial. Ou seja, a gente prioriza, né, e sabe a importância de inserir a tecnologia no processo educacional para melhorar a formação dos nossos estudantes e o ensino-aprendizagem. Mas isso não pode ser transformado em uso em excesso e uso não pedagógico, né? Então é justamente para promover uso responsável, consciente, moderado e voltado para a melhoria de aprendizagem integral, formação integral do aluno, não só desempenho acadêmico, mas também formação cidadã, socioemocional, socialização, que a gente decidiu, inclusive se antecipando ao governo federal, ao Ministério da Educação, aprovar, o governador sancionar e a Assembleia aprovar essa lei aqui no Piauí. Lembrando que os países que têm os melhores desempenhos em educação no mundo, segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, têm iniciativas como essa. É o caso de Singapura, Estônia e outros. Vamos lá. O Isaac manda mensagem aqui pra gente. Ele mora no bairro Água Mineral. Obrigado, Isaac, por fazer parte da nossa audiência e mandar mensagem para nós. Ele disse assim: estou preocupado com essa lei porque moro longe da escola que meu filho estuda e preciso de uma comunicação constante com ele. O que dizer para esses pais que precisam conversar com os filhos, sobretudo na hora de pegá-los e deixá-los na escola? A lei é clara em 2 artigos. Um que ela diz que as escolas têm que manter um canal de comunicação permanente, né, da escola, do aluno, com os pais. E outro artigo que diz, eu já falei aqui, que uma das exceções à proibição, à restrição ao uso, é justamente a necessidade do estudante de se comunicar com os pais, desde que o estudante relate a situação de necessidade, de urgência, e o gestor da escola vai ter aí a atribuição de fazer essa análise. Eu queria só destacar outra inovação do Piauí. Nós colocamos, por sugestão da SEDUC, acatado pela Assembleia, aprovada, sancionada pelo governador Rafael, um artigo que define a responsabilidade conjunta de escola e família por essa educação dos jovens e crianças em relação ao uso consciente, responsável e moderado das tecnologias. Porque a educação se faz na escola, mas se faz sobretudo em casa. Então a gente conclama os pais, os familiares, os responsáveis a fazer esse mesmo trabalho dentro de casa. Não é proibir, ninguém está vetando a total liberdade das pessoas, liberdade de expressão, não. É promover um equilíbrio, uma moderação e um uso responsável. Lembrando que a norma vale para escolas particulares e públicas também. Escolas privadas e escolas públicas, e ontem foi sancionada a lei federal. A lei federal, ela tem os mesmos dispositivos que a nossa, e a nossa tem essas inovações que eu já trouxe. Então não vai ser difícil a implementação aqui no Piauí, escolas privadas e escolas públicas. A Francisca faz uma pergunta interessante. Ela pergunta se a lei também restringe o uso de celulares pelos professores. Obrigado, Francisca, pela mensagem. Não há essa restrição, só em relação aos estudantes, né?
E os professores vão poder também usar os celulares para os fins pedagógicos, para se comunicarem, para as atividades educacionais, enfim, a limitação é apenas para os estudantes. Há uma outra pergunta que chega aqui sobre os usos de relógios inteligentes. Eles são completamente proibidos também, né? Assim como os celulares, só para falar. E muitas perguntas estão chegando sobre também outras questões que envolvem FUDEB, concurso público também, nós vamos fazer também. Agora, há um registro feito aqui pelo Antônio. Obrigado, Antônio. Nas escolas militares já há uma disciplina no uso desses tipos de dispositivos e funciona muito bem. Ele está dando aqui um depoimento. Né? Muitas escolas nossas da rede estadual e escolas privadas já adotam essa iniciativa. Agora elas vão ter que se adequar às diretrizes da lei estadual e da lei federal, se não estiverem ali seguindo fielmente. O Ednels... E com excelentes resultados, Joelson. Isso é importante no desempenho acadêmico e na formação cidadã, socialização dos nossos jovens. A Ednisa está parabenizando pela lei, diz que concorda, inclusive é preciso construir outras ferramentas para estimular as crianças a voltar a escrever de próprio punho. Ela está, inclusive, complementando aqui que o uso da tecnologia deu esse prejuízo. Inclusive, nós temos o nosso projeto Clube de Leitura, o nosso projeto Laboratório de Redação, que fortalece a leitura, o incentivo à leitura e o ensino da escrita, de técnicas de escrita aos nossos estudantes. E isso nos rendeu um resultado histórico, né, para citar apenas um dos resultados de sucesso desses projetos, um resultado histórico na redação do Enem, divulgado ontem, o resultado. Preocupação da Soraya em relação à comunicação com os pais. Já foi esclarecido aqui que os alunos que precisarem comunicar-se com os pais podem se dirigir à direção para buscar o acesso aos filhos. Tá bom? Muito obrigado, Soraya. Muitas mensagens chegando, pessoas parabenizando o seu trabalho, como é o caso da Gardênia Carvalho. Parabéns ao secretário pelo ótimo trabalho. Obrigado. Tá aí. E quero aproveitar e falar com o senhor a respeito do desempenho dos estudantes da rede pública no Exame Nacional do Ensino Médio. Já vi que o Estado do Piauí está comemorando alguns números, sobretudo na redação. Qual foi o desempenho que vocês avaliaram e como é que vai ser a análise dos demais números, dos demais índices do Exame Nacional do Ensino Médio nas escolas? Mais uma vez, Joelson, foi um desempenho histórico, tanto do Piauí como um todo, todas as redes, como da rede pública. Então, com relação ao Piauí como um todo, todas as redes, estudantes das escolas públicas e escolas privadas, o Piauí foi o estado primeiro colocado no ranking nacional do percentual de estudantes que tiveram nota acima de 950. O que é o percentual? Na redação do Enem, né? O que é o percentual? É o número de notas acima de 950 pelo número de estudantes que fizeram a prova. E o Piauí foi o primeiro colocado. Ou seja, isso significa que a educação no Piauí ela é de qualidade em todas as redes, rede privada, rede pública, estadual, municipal, federal, e a gente tem avançado cada vez mais nesse sentido, e que é uma educação equitativa. Aqui não há ilhas de excelência. Aqui a gente trabalha realmente para ofertar uma educação de qualidade a todos e todas, sem deixar ninguém para trás, como diz o governador Rafael Fonteles. Então é muito importante que a sociedade entenda esse número, esse dado, porque ele é o mais preciso, é o mais fidedigno, é o mais representativo para demonstrar a qualidade e a equidade de uma educação estadual, enfim. Então, e o outro dado que a gente tem comemorado desde ontem é o dado da rede pública. O Piauí foi o estado primeiro colocado no aumento percentual de notas 950 em relação ao Enem 2023. No Enem 2023, nós tivemos 124 estudantes da rede pública que tiveram nota 960 ou 980, ou seja, acima de 950, né? E nesse ano nós tivemos 188. Foram 54 notas a mais, 960 ou 980. Foi o maior aumento, considerando o número de estudantes que participaram, que fizeram a prova, do Brasil. Então, são dois números que a gente tem que destacar. E nós tivemos 10 notas 980 da rede pública, né? E 9 foram da SEDUC, uma do IFP e 9 da SEDUC. Então, isso mostra também o trabalho que nós estamos fazendo e como os nossos estudantes estão se dedicando, estão realmente estudando bastante, focando na redação, nas outras áreas do conhecimento também, e como o trabalho tem sido bem feito em todo o Piauí, via
né, os professores, as professoras, os gestores, todos os profissionais da educação que estão realmente esmerados, dedicados a ofertar uma educação de excelência, de todas as redes. Então, esses foram os dois grandes destaques e o terceiro esse de 9 estudantes SEDUC tendo nota 980. Não tivemos nenhuma nota 1000 em nenhuma rede estadual. Nós tivemos uma nota 1000 numa rede pública federal em Minas Gerais e não tivemos nenhuma nota 1000 no Piauí, nem de rede privada, nem de rede pública. Inclusive, houve uma diminuição em 80% das notas 1000 do Enem 23 para o Enem 24. Foram 60 no ano passado e só 12 neste ano, né? Então, isso significa que houve aí um aumento de rigor na correção, né, por parte do INEP e do MEC. E em relação às outras áreas de conhecimento, para fechar aqui o balanço do Enem, nós ainda não temos a divulgação dos dados e microdados do INEP, do MEC, dividido por estado e dividido por rede pública estadual, federal, ainda não temos, né? O que a gente tem colhido são os resultados que os nossos alunos estão informando. E os resultados são muito bons, né? De grandes pontuações, né? Proficiências em matemática, em língua portuguesa, em ciências da natureza, em ciências humanas, mas um resultado mais concreto de aprovações, em que universidades, quantidade de aprovações, a gente vai ter com a divulgação do resultado do SISU. A inscrição para o SISU começa agora nessa sexta-feira, dia 17, e o resultado vai ser divulgado dia 26 de janeiro. Aí a gente vai ter realmente as informações concretas a respeito das outras áreas do conhecimento, que não a redação. No Brasil como um todo, houve um aumento de proficiência média, resultado médio, do ano passado, 23, para este ano, em 3 pontos. 543 e nesse ano 546, mesmo com o aumento do número de participantes. E o Piauí foi destaque em número de participantes. Foi o estado terceiro lugar no número de participantes presentes na primeira prova e no segundo dia de provas do Enem. Bom, secretário, olha, eu quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagens, muitas mensagens, incontáveis mensagens pelo 999-10-0066. Tem muita gente parabenizando o senhor, a Silvana, como é o caso aqui da Silvana. Muita gente mandando dúvidas sobre o uso dos celulares nas escolas para servidores e professores. Servidores e professores não estão incluídos nessa restrição, podem continuar usando os celulares. E muita gente parabenizando a lei. Essa, basicamente, é a grande quantidade de mensagens que a gente está recebendo aqui. E tem uma do Vanderlan, que eu vou fazer para o senhor, que é muito pontual, que ele fala a respeito do pagamento do piso salarial dos professores. Já está sendo pago? Já é previsto para janeiro? Como é que vai ser? Obrigado, professor Vanderlan. O governo federal já definiu, por meio de portaria no final do ano passado, o percentual de reajuste do piso do magistério, né, dos professores para este ano, que será 6,27, e nós vamos cumprir já neste mês de janeiro, como sempre fazemos na gestão do governador Rafael Fonteles. E concurso público, eu vi que tinha uma pergunta de concurso público, o governador Rafael também já divulgou que haverá um concurso público para profissionais da SEDUC, para 2.000 vagas de chamamento com vocação imediata, 2.000 cadastros de reserva, totalizando 4.000. A gente deve lançar o edital ali no final desse primeiro semestre, início do segundo semestre. Estamos estudando, né, quais cargos, quais funções serão contemplados por esse concurso, alinhando com a universalização das escolas de tempo integral. Agora, em fevereiro, vamos fazer um evento, muito provavelmente com a presença do presidente Lula, do ministro Camilo, do nosso governador Rafael, naturalmente, para anunciar o Piauí como o primeiro estado brasileiro a transformar todas as suas escolas de ensino médio em escolas de tempo integral com ensino profissional. E eu convido todo mundo que ainda não é da rede SEDUC a fazer a matrícula nas nossas escolas para o ano letivo 2025. A matrícula vai até 19 de janeiro. Venha fazer parte da escola SEDUC. Nós temos mais carga horária para todas as disciplinas, né? Na escola de tempo integral, infraestrutura de qualidade, ensino de inteligência artificial, curso técnico, robótica, educação financeira, empreendedorismo, esporte educacional, cultura, né? Muita tecnologia, mas com restrição ao uso dos celulares. Secretário, muito obrigado pela participação, muito obrigado a você que está acompanhando a gente pelas mensagens também. Secretário Washington, secretário de Educação, falando a respeito do desempenho, inclusive, dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio. Muito obrigado pela participação. Agradeço a oportunidade, Joelson, sempre à disposição para falar das novidades da educação do Piauí, que está muito bem, com resultados históricos no IDEB e no Enem. Muito obrigado. Obrigado, secretário Washington Bandeira. Vamos